começando, acho que pelo Gilberto Braga, que faleceu semana passada, um dos maiores autores de novela de todos os tempos. Há quem diga que é o maior, há quem diga que é o que escreveu as obras mais definitivas do gênero no Brasil, um gênero que está em mudança, em transformação, a gente sabe muito bem. E a Padi fez um levantamento muito interessante esses últimos dias aí sobre esse período, justamente desde o último trabalho dele, Babilônia, 2015, se eu não me engano, até os dias atuais, em que ele teve uma série de textos engavetados pela Globo. E agora fica a pergunta, né? O que vai ser feito desse material? Será que agora, com toda essa celebração do trabalho, do legado e da importância de Gilberto Braga para a TV brasileira, será que esses projetos verão a luz do dia? Padiglione. Olá a todos nesse feriado lindo. Queria primeiro dizer que as mocinhas, nem as vilãs do Gilberto Braga ficavam vermelhas desse jeito quando faziam um treininho de nada, mas eu, como estou, né, hoje aproveitei o feriado, estou vermelho, só para explicar que não é sol, é suor mesmo, gente, de tanto trabalho e tentar recuperar o peso da pandemia. Mas, enfim, Gilberto deixou O que me interessou muito foi uma releitura de Brilhante, que é uma novela de 1981, que ele achava que tinha sido muito depenada pela censura e que ele apresentou uma proposta de fazer enfim, fez uma reciclagem daquela história, e fez 80 capítulos, junto com o João Ximenes Braga, que conversou comigo esses dias sobre essa história, né, sei do projeto por meio dele. Então, essa novela está lá na gaveta da Globo, ela era para uma novela das 11, Gilberto chegou a cogitar que ela podia ser apresentada até como uma novela das 9, mas ela não foi adiante, ela foi engavetada. Ele fez também uma minissérie sobre Elis Regina, que isso daí eu cheguei a conversar com ele, né, em 2017, 18, ele tinha feito ou foi antes? Não, é por aí, ele tinha feito uma minissérie em 6 capítulos de Elis, ele achava o filme ruim, ele era muito sincero, né? Ele achou o filme péssimo, então eu apresentei uma minissérie. Mas a Globo acabou fatiando o filme e não exibiu, não produziu a minissérie que ele escreveu. E tem também uma novela das 6, que essa daí foi dispensada agora, poucos dias antes de ele morrer, né? Agora não me recordo o nome, mas era um projeto para 6 horas. Fogueira das Vaidades, não era? Isso, Fogueira das Vaidades. E o João Ximenes está reivindicando o quê? Que a Globo disponibilize esses textos, se eles não vão produzir, que é uma obra dele, que seja disponibilizada ou doada para a Biblioteca Nacional, que seja feita para estudo, ou mesmo que seja cedida para alguém, se alguém quiser fazer. Mas eu acho um desperdício e acho uma incoerência todas essas homenagens da emissora, o Ricardo Washington, diretor de entretenimento, dizendo que Gilberto vai fazer muita falta, mas ele esteve ali disponível e não foi aproveitado talvez na sua capacidade, na sua possibilidade, né? Por mais que a gente tenha aí tido uma iniciativa de lançar novos autores e tal, acho que você não deixa engavetado uma história de Gilberto Braga, né? Então, não dá muito para entender isso, e essa era uma reivindicação do João Ximenes, que também queria que a Globo disponibilizasse os capítulos originais de Babilônia, até o capítulo 80, porque essa novela, a partir da segunda semana, foi completamente tirada do trilho pensado e imaginado por eles no projeto original. Muito se falou sobre isso na época. Teve personagem que era para ser garota de programa, que virou mocinha. Teve personagem que era para ser gay, que virou macho alfa. Então, tudo foi tirado do lugar, e ele acha que essa história original, que era melhor do que a que foi, do que o resultado após a intervenção da direção da Globo, ela devia também ser disponibilizada para estudo e para conhecimento das pessoas. Eu acho que faz muito sentido, e se é para ficar na gaveta, não tem porquê isso. Marcele, chega a ser um pouco triste, né, que o último trabalho, de fato, publicado, entre aspas, tenha sido Babilônia, né, um cara com tantos bons serviços, ficar esse último, acho que tem uma vontade geral aí de ver o que ele mais poderia ter feito, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho uma tristeza, realmente, um grande autor como Gilberto, ter a última obra dele do jeito que foi, né? A gente sempre fica assim, puxa vida, não merecia, né? Se era para parar ou se não era para parar, se era para dar um tempo, que fosse, então, de uma forma mais louvável, assim, né? Que a gente comemorasse mais. Mas eu concordo a respeito dessas obras dele estarem
engavetadas, elas deveriam sair realmente do armário, digamos assim, né? Elas deveriam sair da gaveta realmente, elas deveriam ser produzidas. Agora, então, que a gente tem a Globoplay, de repente poderia ser produzida para o streaming, né? É uma obra pequena, são 80 capítulos. Eu acho que deveria, né? É urgente que isso aconteça. Não adianta nada, como bem a Paty falou, o Ricardo dizer, ele vai fazer muita falta, se tem trabalhos dele prontos ali. Então, se vai fazer muita falta, então vamos, então, homenageá-los de uma forma bacana, então, né? Vamos louvar a memória dele, então. Acho que deveriam ser produzidas, sim. Acho que a gente deveria ver o que ele escreveu, sim. E eu tenho muita curiosidade mesmo para saber o que ele tinha pensado em Babilônia. Foi uma novela que eu cobri, inclusive, na época, e fiquei com muita pena de ter sido picotada da forma que foi. Dura missão, hein, Marcelo? Muito, 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 assim, eu te dizer que foi complicado realmente na época a gente seguir a cobertura do jeito que a gente estava imaginando, né, com tanto picote. Então eu tenho curiosidade, eu acredito que o público que gosta de novela também tem essa curiosidade de saber o que foi escrito, né, o que era de original. Então vamos homenagear direitinho? Vamos tirar essas coisas todas da gaveta? Vamos dar vida às obras de Gilberto. Acho que tem isso, né? O bonito da arte é que ela sobrevive ao autor, né? Continua aí não só o bonito acervo de coisa que já tem produzida, mas também as coisas que podem vir a ser ou produzidas ou disponibilizadas. De alguma forma, Aline Ramos. O que me chama mais atenção no depoimento que o Ximenes deu para Paty é justamente o quanto ele fala que o Gilberto Braga queria ter uma outra obra, né, como que essa não fosse a sua última. Isso parecia uma questão de honra. Então, ele tinha essa preocupação muito grande com o legado dele, mas acho que entra aí também uma questão muito de Babilônia e dessas alterações. Acho que, não sei se em algum outro momento foi disponibilizado o texto original antes das mudanças que veio a pedido da direção, se isso seria algo novo, né, nesse cenário. Mas seria muito interessante mesmo ver esse processo do que o autor planeja, do que a direção pede, em qual momento, em qual ano está pedindo isso, como era a sociedade e o que isso representou, o que isso impactou na obra. Acho que é legal ver esse processo de mudança mesmo já na história das novelas. A gente, em outros episódios aqui do Splash VTV, já falamos de racismo, de situações de machismo, homofobia, que até parecia que 2019 parecia até um ano muito distante, né, quando a gente fala de Nos Tempos do Imperador. Então, imagina 2014, né, para um autor. Então, qual é o impacto disso? E é interessante porque existe essa reivindicação dos capítulos originais, né, o texto dos capítulos originais serem disponibilizados. E aí o Gilberto Braga também propõe uma releitura de uma novela que foi muito alterada pela ditadura. Curioso isso. Acho que bem interessante mesmo. É um paralelo bom que você fez agora, é isso mesmo.